Então, a nogueira pecan é uma planta originária basicamente da América do Norte, né? Uma planta chamada Cara illinoiensis, né? Que vem de Illinois, ali na parte sul dos Estados Unidos, tá? Então, ela é originária dessa parte aqui do sul dos Estados Unidos e também do México, e de Illinois, ali da região de Illinois, e por isso que tem esse nome, tá? Então, sul dos Estados Unidos e norte do México. Ela foi introduzida no Brasil em 1870, com alguns projetos de cultivo já em 1915, os primeiros cultivos comerciais. Porém, a produção da nogueira pecan não chegou a expandir significativamente. Teve algumas tentativas de produção, mas ainda não chegou a se tornar uma cultura muito importante. Nos Estados Unidos, ela é uma cultura com bastante expressão, em torno de 130 mil hectares. No México, também tem bastante expressão, vocês viram que fica ali na região originária com em torno de 90 mil hectares. Enquanto no Brasil nós temos aproximadamente 10 mil hectares, sendo que em torno de 2.500 a 3.000 hectares estão com em torno de 30 a 40 anos, que representam um projeto mais antigo de implantação, aí nos anos 60, 70, 80, né? E atualmente nós temos tido um incremento aí em torno de 1.000 hectares ano. Depois nós temos a Argentina como importante produtora, aí, com em torno de 7 mil hectares, a Austrália com em torno de 1.700 hectares, a África do Sul com em torno de 1.000 hectares, e também algumas regiões do Uruguai tem alguma questão de cultivo, mas principalmente Argentina, Brasil, México e Estados Unidos, tá? No Brasil, a gente está com uma expansão da área de cultivo. A área de cultivo no Brasil, ela se dá principalmente nos 3 estados do sul, onde nós temos um clima mais adequado, mas também em algumas regiões do Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, principalmente em regiões que têm uma altitude um pouco maior, que propiciam controlar um pouco e oferecer a questão de temperatura, reduzindo a necessidade de quebras e dormência, tá? Então, nós tínhamos em torno aí de 1.000 hectares em torno de 2005, essa expansão foi crescente. Em torno de 2018, aí nós temos uma estimativa de área plantada em torno de 8 mil hectares. Então há uma expansão dessa área plantada aqui no período mais recente, principalmente a partir de 2005, ela expande um pouco para 2010, e principalmente pós 2010, aí nós temos uma expansão que, somada aos 2 mil hectares que nós já tínhamos, chegamos a em torno de 10 mil hectares de área plantada durante esse período, tá? Dentro de Santa Catarina, nós temos uma distribuição dos locais de produção. Vocês vão perceber que nós temos umas regiões aqui, sendo que as regiões que estão em vermelho são as que estão com um pouco mais, e laranja e amarelo, onde tem um pouco mais de plantio. Então, nós vamos ter áreas aqui em laranja, por exemplo, vermelho, digo, que tem em torno de 25 a 55 hectares. Os municípios que estão em laranja, que tem 10 a 25 hectares. Amarelo, de 6 a 10. E nas áreas, que daí vai pegar aqui um pouco, por exemplo, Guaraciaba, tá? E o verde um pouco mais claro aqui, que vai dar de 3 a 6 hectares em vários municípios, sendo que alguns ainda estão em expansão. Nós já percebemos, então, que tem algumas áreas de cultivo na nossa região, em outras partes de Santa Catarina, tá? Isso são dados de 2019 e 2020, tá? Então, a nogueira pecan, então, é uma espécie da família aí das Juglandaceae. É uma cultura de clima temperado, tá? Então ela tem característica de ser uma planta caducifólia, que ela vai perder as folhas no período de inverno, mantendo as folhas de setembro a maio, e tendo o período sem folhas no período do inverno, tá? Ela precisa de solo profundo e bem drenado para o cultivo. Ser trabalhado com materiais de enxertia, nós vamos iniciar a produção aproximadamente lá pelo 4º ano. Uma planta de nogueira pode produzir por até 200 anos, ou seja, um pomar muito longevo, não necessariamente é um pomar que dura poucos anos, tá? E a copa, bem desenvolvida, aí pode chegar até 40 metros de diâmetro. Claro que isso vai depender um pouquinho também se ela é enxertada ou não, né? Se é uma planta enxertada, ela tende a produzir com um pouco mais de... planta enxertada tende a ficar um pouco menor, como a gente já estudou. Tem um detalhe importante que, assim, uma das grandes características da expansão da produção de nogueira nos últimos anos tem se dado a partir do desenvolvimento da enxertia. Por quê? Porque a enxertia permite justamente adiantar esse processo produtivo, que senão ela seria um pouco mais demorado se nós não adotássemos a prática da enxertia. Dentro da nogueira pecan, nós temos aqui uma folha de nogueira pecan, ela é uma folha composta com um número ímpar de folíolos. Então aqui nós temos o pecíolo e cada um desses aqui é um folíolo, tá? E nós temos a folha, que é o conjunto desses folíolos aqui.
Isso é importante porque depois, por exemplo, na hora de uma análise foliar, nós temos que pegar os folíolos médios aqui para fazer a análise da análise foliar de adubação. Aqui nós temos um tronco jovem, né, um tronco liso, né, que vocês percebem essas pequenas pontinhas brancas, tá? Branca pardacenta, e aqui um tronco velho, mais escamoso, que já se percebe que já tem vários anos esse tronco. Aqui nós temos a amêndoa da noz, tá? Com a casca, né, que vai proteger ela, e aqui o fruto como um todo, onde ela fica no interior. Então são folhas compostas, com margens serilhadas que vocês têm aqui, o tronco que vai virar escamoso com o passar do tempo, e aqui as amêndoas que vão estar aqui no interior desses frutos. Tá? O ciclo de produção, ele começa em agosto e setembro, com rebrote e floração, depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Depois nós vamos ter o período de dezembro, onde vai começar o processo de enchimento de frutos, então em outubro, novembro já vai começar a floração. Dezembro nós vamos ter um enchimento dos frutos. Fevereiro os frutos vão começar a perder água e normalmente a colheita vai ser em março, abril. E aí nós vamos ter o período de perda de folhas aqui, que vai ser na entrada do período invernal, que vai ser ali no mês de maio, tá? Então de maio a setembro vai ter a perda de folhas aqui, então a planta está prestes a perder as folhas, que já está tendo o processo de amarelecimento. E aí vai ter um rebrote novamente na saída do inverno. Tá? Então aqui, como eu falei, que nós íamos dizer com mais detalhe, nós temos no mês de agosto um período de plantas sem folhas. Essas plantas sem folhas vão ter o processo de inchamento de gemas aqui no final do inverno. Tá? Essas gemas vão inchar, vão se desenvolver, dando origem às flores femininas e masculinas. Essas flores vão se desenvolver. Das flores masculinas aqui, que vai ter o processo de amarelecimento, vai surgir os pólens que vão fecundar aqui as flores femininas, que ficam na ponta dos ramos. Essas flores femininas fecundadas vão se desenvolver, vão começar a ter o processo de crescimento. No mês de dezembro começa a ter o processo de enchimento de frutos, que vai até mais ou menos o mês de março. Tá? Esse período também é caracterizado como um período de indução da floração feminina para o próximo ano, tá? Das gemas. E aí nós vamos ter aqui, no final do mês de março, início de abril, dependendo aqui do ciclo, o processo de enchimento das nozes e vai começar o processo de colheita aqui, quando as nozes começam a abrir, começa a ficar um pouco mais seca e elas vão entrar no período de dormência. Então nós temos um período aqui de floração, basicamente de brotação e floração, depois nós vamos ter um período de crescimento dos frutos, que é quando eles vão aumentar de tamanho, mas esse aumento de tamanho não se dá com o enchimento das amêndoas. Depois nós vamos ter o período de enchimento das amêndoas e o período de dormência. É importante considerar que esse período de enchimento da amêndoa aqui ocorre aqui no mês de dezembro a março, porque é onde nós vamos precisar lançar mão de uma adubação, principalmente nitrogenada, para tentar contribuir para esse enchimento. E talvez nós vamos ter demanda aí de uma oferta de água. Nós temos problemas aqui em janeiro, fevereiro e março, às vezes de falta de chuvas. Esse ano é um ano excepcional, que nós estamos tendo também aqui no período de outubro, novembro, mas quando nós temos falta de água nos meses de janeiro e fevereiro, nós corremos o risco de ter também um problema de enchimento das amêndoas, tá? Que é um elemento importante. Então, a nogueira pecan, ela é uma planta que tem um hábito de floração separado, né? Nós temos flores masculinas e flores femininas, tá? E uma outra característica é que essas flores, elas tendem a ocorrer num processo de diferenciação de época de floração. Nós temos aquilo que nós chamamos de dicogamia. Então, as flores masculinas da nogueira pecan são essas flores aqui, que também são conhecidas como rabo de gato, tá? Então, que ficam mais na base dos ramos. E nós temos aqui a flor feminina que fica na ponta dos ramos. Então, dentro desse processo de formação aqui vai dar origem às nozes, no ápice dos ramos, na ponta dos ramos, tá? Aqui, quando elas começam a ficar com uma cor mais amarelada, é que o pólen está disponível para fazer a polinização. Só que essas flores masculinas e femininas, elas não surgem no mesmo período. É o que nós chamamos de dicogamia. Então, as flores masculinas vão estar aptas a liberar pólen, geralmente em épocas diferentes do que os estigmas estão disponíveis para receber pólen. Tá? Então nós podemos ter necessidade, ou geralmente nós temos necessidade de lançar mão de mais de uma variedade, embora para algumas variedades é possível que essa polinização ocorra e nós temos um pouco de produção, como por exemplo ocorre com a variedade Barton, que ela consegue se autopolinizar um pouco,
não é que o pólen da própria planta não consegue polinizar a flor, é que as flores ocorrem em épocas diferentes e aí nós temos aquilo que a gente chama de dicogamia, que impede a autopolinização. Tá? Então aqui, por exemplo, nós temos variedades que são chamadas de protogênicas, que vocês percebem que estão surgindo primeiro os brotos e vão dar as flores femininas sem ter se formado as flores masculinas. Tá? Então as flores femininas ocorrem antes das flores masculinas e nós vamos ter variedades protândricas, que são aquelas que as flores masculinas são originadas antes das flores masculinas. Ou, desculpa, antes das flores femininas. As masculinas são antes das flores femininas. Então, para que ocorra a polinização, nós precisamos colocar variedades que tenham produção de pólen adequado para a época de produção da época de receptividade. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma flor, a flor feminina. Então, aqui o surgimento da flor feminina ocorre na ponta dos ramos, tá? O início do período de receptividade das flores femininas. Depois nós temos aqui no B, quando elas ficam mais escurinhas, que é o final do período de receptividade das flores femininas. Então, quando começa a surgir a flor feminina até esse período em que ela começa a escurecer, é o período em que nós temos um período de receptividade. Já aqui, nós vamos ter o final do período de receptividade, é quando perdeu aqui essa coloração. Então, o melhor momento aqui, o início da receptividade, ocorre quando a flor está aqui no estágio B, até aqui quando ocorre o amadurecimento do estigma e ocorreu o processo de polinização, e aí ela perde depois a capacidade, já aqui o final do período, na posição C, o final do período. Então aqui quando ela está com essa coloração escura aqui, é o período de início da receptividade, tá? É o escuro do estigma aqui. Já no caso da flor masculina, o início da disponibilidade do pólen é quando ela começa a ficar aqui com um verde mais amarelecido, tá? E aí nós vamos ter, quando ela fica bem mais escuro, aqui já começa a ficar um cor mais pardo, mais para um marrom, nós vamos ter o período final aí que o pólen já não pode mais ser liberado. Então não adianta só surgir o rabo de gato aqui, a flor masculina, é necessário com que o pólen esteja viável para ocorrer a polinização, tá? Então precisa considerar esses dois fatores. E aí nós vamos ter plantas que são protândricas, que vão ter flores femininas antes das masculinas, ou nós vamos ter, as protândricas vão ter flores masculinas antes das femininas, ou protogênicas, que nós vamos ter flores femininas antes das masculinas, e que elas ocorrem em períodos totalmente diferentes. São aquilo que a gente chama de dicogamia completa, que quando a flor feminina não coincide com a flor masculina na mesma planta. E nós temos plantas que têm dicogamia incompleta, ou seja, parte da floração masculina coincide com a floração feminina, que é o caso, por exemplo, da variedade Barton. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, a flor protândrica incompleta, em que a flor masculina vem antes da feminina, mas depois tem um período de coincidência, e protogênica incompleta, que a flor feminina vem antes, mas tem um período de coincidência aqui de polinização, e que vai permitir uma certa autopolinização pela própria planta. Lembrando que, nesse caso aqui, nós vamos ter uma autofecundação parcial. É importante considerar também que o efeito desses períodos não é muito comum. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui as diferentes variedades que nós temos. Por exemplo, aqui, ó, nós temos a variedade Apache, que é muito cultivada, ela tem uma dicogamia completa. Nós temos aqui a receptividade do estigma, então ela é uma flor protândrica, tá? Ela primeiro produz as femininas e depois que já não tem mais receptividade do estigma, vem a parte da produção. Então precisa de uma polinizadora. Já a Barton, por exemplo, ó, a liberação do pólen ocorre durante boa parte do período em que há receptividade do estigma. E aí ela é parcialmente ou quase totalmente autopolinizável. Então isso vai variar de acordo com as cultivares. E um outro elemento importante a ser considerado, então, de acordo com cada variedade, nós vamos ter maior necessidade ou menor necessidade de presença de polinizadoras. Outro detalhe importante é que se eu estou trabalhando com uma variedade que tem um período que não coincide, o período de receptividade do estigma é grande, nem sempre a outra variedade que eu vou estar plantando vai coincidir. Então, eu tenho que pensar em trabalhar com mais de uma variedade para ocorrer uma maior possibilidade de polinização, tá? Outro detalhe importante é que é o seguinte, em alguns estudos que foram feitos, por exemplo, foi identificado que algumas variedades, elas são protândricas em alguns lugares, como por exemplo, lá nos Estados Unidos, a cultivar Barton, ela é protogênica, ou seja, ela produz primeiro a flor feminina.
Nos estudos que foram feitos em Cachoeira do Sul, ela é protândrica, ou seja, primeiro ela produz a flor masculina. E no Uruguai não tem dados, mas em Canguçu ela foi protogênica também. Ou seja, um material ele pode ser protândrico ou protogênico dependendo do local onde ele está sendo cultivado. Isso aumenta a nossa necessidade de adotar uma diversidade maior de variedades para ocorrer o processo de polinização. Não trabalhar só com uma polinizadora ou confiar que, por exemplo, no caso da Barton, ela vai se autopolinizar. Então, essa mudança de característica, de acordo com, por exemplo, aqui, a Sussex, ela é uma variedade bastante cultivada, então ela é protândrica em Cachoeira do Sul, nos Estados Unidos, e ela foi protogênica no Uruguai. Então, essas variações, o CONE, ou seja, não é que é uma característica específica, isso vai depender das condições ambientais dessas variações fenotípicas. Então, não é que é uma característica só genética, mas depende também das condições ambientais, e é por isso que a gente precisa levar em consideração essa informação, não achar que é tudo sempre protândrica ou sempre protogênica, e que esse quadro vai se reproduzir em todos os lugares. Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo de estudo de floração feito em Cachoeira do Sul, para as variedades, levando em consideração os anos de 91 a 99, ou seja, foram vários anos estudando para saber quando uma é protândrica e outra é protogênica e assim por diante, e nós precisamos conhecer essas situações para a nossa realidade também, porque isso pode mudar. Então, isso vai aumentar a nossa necessidade de cuidados, aumentar a nossa necessidade de plantas polinizadoras. Nós vamos ter que trabalhar aí com mais de 10% de plantas polinizadoras, 10% pode ser pouco, então a necessidade é um pouco maior. A polinização da nogueira pecan, ela é anemocórica, ou seja, ela é pelo vento, tá? Não é entomocórica, ou seja, não tem a presença de insetos fazendo a polinização, é pelo vento. Então é necessário que tenha um pouco de vento no nosso pomar, tá? Não pode ser demais, se tiver excesso de vento, nós podemos ter queda de plantas, tá? Então tem que cuidar com isso. Então nós vamos observar a direção do vento e colocar as plantas polinizadoras no sentido do vento predominante, ou seja, se o vento vem do norte para o sul, primeiro eu vou colocar as polinizadoras no norte direcionadas para o sul. Então isso é um elemento importante para ser considerado. Sempre da variedade polinizadora para polinizada, nós vamos ter variedades que são mais adequadas para polinizar e outras para serem polinizadas, tá? Nós vamos usar quebra-vento só se tiver problema de excesso de vento, senão a nogueira não vai utilizar quebra-vento. Mas se tiver excesso de vento, nós podemos ter arqueamento de ramos, então tem que tomar cuidado. Eu acredito que na nossa região a necessidade de quebra-vento vai ser maior quando nós vamos para a região mais de Campo Herê, região de Dionísio Cerqueira, que tem um pouco mais de vento, enquanto aqui mais a parte ao sul, que pega São Miguel, indo para o município de Itapiranga, nós temos uma menor necessidade de controle do vento, a não ser que nós estamos em regiões um pouco mais altas que ventem bastante. Tá? Senão é melhor não ter quebra-vento. Nós temos que diversificar as variedades para ampliar as possibilidades de polinização, de preferência trabalhar não só com uma polinizadora, mas trabalhar com 2 ou 3 polinizadoras. Por quê? Porque em virtude das oscilações climáticas, a planta que pode florescer em épocas diferentes, ou vocês viram que protogênica ou protândrica muda de acordo com as condições ambientais, então não dá uma segurança tão grande. Tentar manter uma distribuição e manter a uniformidade, eu vou apresentar 2 modelos que a gente pode utilizar de polinização, e nós podemos ter problemas na polinização em anos de excesso de chuva, principalmente por quê? Porque com bastante umidade nós vamos ter problema na abertura da flor masculina, então umidades maior que 80% vai evitar a abertura da flor masculina, e nós vamos ter problema, às vezes, do pólen sair dessa flor masculina e ir até a flor feminina, principalmente aí com excesso de chuva. Então, o excesso de chuva é bem prejudicial ao processo de polinização e pode comprometer a produção. Então, é um cuidado aí que a gente tem que ficar atento, que em anos de excesso de chuva nós podemos ter problemas com polinização. Então, uma possibilidade aqui de nós trabalharmos com polinizadoras é nós trabalharmos com 2 a 3 linhas aqui da cultivar principal, que é a produtora, e no meio dela aqui colocar uma variedade, uma linha de plantas polinizadoras, mais uma linha de variedades principais e mais uma segunda linha de cultivares polinizadoras aqui. Então, vai trabalhar de preferência com uma cultivar que tem aqui capacidade produtiva maior de atender as nossas demandas, que depois a gente vai estudar, e aqui uma cultivar que tem por foco a polinização.
Particularmente, esse sistema aqui eu prefiro substituir por esse sistema aqui, que fica um pouquinho mais confuso, mas vocês vão entender, em que nós vamos trabalhar com 2 variedades produtoras principais e com 2 variedades polinizadoras, e que essas variedades aqui vão estar sendo distribuídas no meio do pomar. Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com 2 linhas de Barton e 2 linhas de melhorada, que são os materiais que são produtores principais. E aqui nós vamos ter uma segunda, além desses materiais, polinizar um ao outro, tá? Que vai contribuir para a gente poder ter um bom resultado. Nós vamos ter aqui as plantas polinizadoras distribuídas de forma equidistante no pomar. Ó, vocês percebem que as plantas aqui no máximo estão uma planta distante da outra, aqui, a distribuição, e mesmo assim eu consigo trabalhar com em torno, ó, 1, 2, 3, 4, 5 plantas, em torno de 20% de polinizadoras aqui, e vai me dar um excelente resultado de polinização. Vai evitar, cada uma dessas plantas aqui, por exemplo, tem contato com mais de uma polinizadora. Isso ajuda bastante a gente garantir um bom resultado de polinização. Tá? Depois vou mostrar que também na escolha das polinizadoras aqui nós podemos trabalhar com algumas variedades, com destinadas aqui nós obtemos um efeito de cheinia que é bastante interessante.